180 graus. Eu sou o André, junto com você na virada da vida de todos nós, a virada de 180 graus. E eu tenho um conhecido, o Armando, que precisava apresentar um trabalho na faculdade, Saião. Opa! Aí ele tinha que fazer um trabalho escrito e dar uma aula, né? O pessoal chama de dar um seminário, né? Uhum. Só que o Armando, apesar de ser um cara assim muito comunicativo, nunca foi assim esforçado. Ixi. Sabe como é que é, né? Resultado: ele foi lá na internet, copiou o trabalho, deu aquele Ctrl+C, Ctrl+V e tentou dar uma enrolada na hora de dar a aula. Ele até que estava se saindo bem, a apresentação estava bonita, o pessoal estava impressionado, poxa, como ele fala bem. Só que aí o professor virou e... deixa eu fazer uma pergunta. Aí já era. Quando o professor fez aquela pergunta que não estava no script, o Armando travou. Ele não sabia responder. Resultado, Suzy? A nota veio baixinha. Complicado, né, André? Pois é. Aliás, quem não tem conteúdo perde toda a credibilidade, Perde né? mesmo. E um bom professor é aquele que não só comunica muito bem, ele tem que saber muito, tem que ter o que comunicar, né? E também ter a experiência daquilo que ele tá falando, né? Não adianta mesmo. você querer passar só teoria. É verdade. Tem que passar a verdade, não é, Saião? Pois é, Suzy, é isso mesmo. E, aliás, falando em qualidade total, falando em conteúdo e prática, falando em saber do assunto e comunicar direitinho, ninguém melhor do que Jesus, André. Jesus, Suzy, tinha um negócio diferente. O povo logo se ligou e percebeu que ele falava com autoridade. É interessante, né, que essa mesma autoridade que vinha, né, das palavras de Jesus foi passada para os discípulos. E a gente estava vendo até agora há pouco, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, e agora chegamos no livro de Atos. Lá a gente vai ver o que eles fizeram e como é que essa experiência e poder que Jesus passou para eles. A gente vai aprender hoje isso no 180 graus, que esse reino não é só palavras, mas ele aparece com força e com poder. Atenção, porque hoje esse programa é campeão. Quem faz a virada de 180 graus tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje sobre o poder do reino. No último papo que a gente teve aqui no 180 graus, a gente terminou assim, lembrando da tristeza, do sofrimento do rei Jesus, né? Até foi meio triste, mas sabe uma coisa que é muito legal na Bíblia, Saião? Opa, fala. Jesus não ficou morto, não. Amém. Jesus ressuscitou. Amém. Jesus, sabe, ele venceu a morte, como o pessoal costuma dizer, né? Foi muito bacana. E o que é mais legal, ele ressuscitou, né? Ele saiu da tumba dele e ele apareceu para os discípulos, né? Diz a Bíblia que foram uns 500 pessoas, né? Que viram Jesus vivo. Você já pensou nisso? Quer dizer, aí que embola tudo, né? Aí que, como diz o pessoal, trava o HD do pessoal, né? Da galera. Porque fica aquele negócio, puxa, ele estava morto, ele ressuscitou, não tô entendendo nada. E ele ainda fez uma promessa, Saião. Ele prometeu o Espírito Santo. Não é bom? Olha, eu acho que o pessoal entendeu o reino, né? Olha, André, o reino chega com tudo e com força. De fato, né, a gente se emociona com o que aconteceu com Jesus, mas agora em Atos, quando o pessoal sabe que Jesus está vivo e Jesus manda, né, aí é enviado. Atos capítulo 2 tem uma história lá que esquenta o cenário. É mesmo. É fogo puro, André. Coisa muito legal. Os discípulos se reúnem lá porque estava tendo a festa do Pentecoste, né, quando os judeus comemoram aí a festa, né, da colheita lá, e de repente veio um vento, assim, um som de um vento Sério? alto, e aí começou a aparecer umas chamas de fogo sobre a cabeça, como que nem fogo, né, na cabeça dos discípulos, e eles começaram a falar língua que eles não conheciam, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, foi especialmente enviado para prosseguir a missão de Jesus, e agora a gente vai ver que esse reino vai arrebentar, André, com força, com poder, e nós vemos isso acontecer porque o Espírito de Deus é dado
passagem extraordinária e poderosa do livro de Atos. Suzy, é poder demais. Você ainda está em pé aí? Tô aqui, ó. Tá forte ainda? Pois é, forte. Realmente é forte demais. E é tão interessante que em Atos acontece cada coisa. Pois é. Esse poder é manifestado, né? E acontecem milagres, por exemplo. Um aleijado, ele é curado. Aleijado, mas aleijado mesmo? Aleijado mesmo. Não conseguia parar em pé. Isso. E o mais interessante é que aí o pessoal começa a ver que a coisa é diferente, né? Isso aí, como é que pode acontecer uma coisa dessa? E aí o pessoal começa a entrar em oposição. Assim, como assim vocês fazem um negócio desse? Os religiosos. Os religiosos foram atrás dos discípulos, né? Do Pedro, de João, né? E aí o pessoal não desistiu e continuou curando, continuou fazendo milagres, continuou orando em solidariedade. Eles começaram, a igreja, né, começou a crescer, eles ficavam unidos, mostrando esse poder do reino, não só nas palavras, não só no que eles diziam, porque realmente tinham autoridade, mas na ação. Em tudo que eles faziam. Que coisa, eu estou sentindo até um calor mais forte. Eu também, forte. É verdade. Negócio... Até pedir pro pessoal ligar o ar-condicionado do estúdio. Porque o negócio, olha, esse poder do reino, sabe o que me impressiona? Jesus estava falando aí, olha, André, é que assim, quando Jesus fazia milagre, tudo bem, Jesus é Jesus, sim, mas agora, esses mesmos discípulos que na hora do vamos ver saíram correndo, agora o poder está aparecendo na vida deles, o reino, com o seu poder, não pode ficar parado. Por isso, né, ele aparece demonstrado aí, comprovado aí pelo poder manifesto de Deus nas coisas que aconteciam, que a gente vai ver até Paulo falando em 1 Coríntios 4:20, que o reino de Deus não consistia só em palavras, mas em demonstração de poder. Até mesmo quando a perseguição aí se espalhou, né, a gente vê que apesar disso o reino estava predominando, a comunidade da fé crescia tanto em Jerusalém e se espalhava ali no meio daqueles que estavam esperando a chegada do Messias, e quando o pessoal tentava, né, as autoridades religiosas barrar, aí é que o reino crescia. Que coisa impressionante. 180 graus, a virada da sua vida. Esse reino crescia mesmo, né? É tão interessante que a gente vê em Atos capítulo 8, eles já estão num lugar diferente, eles estão em Samaria, já saíram ali da região deles, né? Jerusalém, Judeia, eles já estão em Samaria. Que é um outro povo. É um outro povo. E ali também acontece tudo assim. Tinha um homem chamado Simão, ele andava praticando assim umas feitiçarias, o pessoal achava, um charlatão, né? O pessoal achava assim, nossa, esse cara tem poder, né? Mas era tudo ilusão. Tudo ilusão. Chegou Filipe, com o verdadeiro poder, né? Com a palavra de Deus, com o evangelho, depois veio Pedro, depois veio João, e mostrou realmente quem tem autoridade ali. E não é que tanto Simão, todos que estavam lá receberam essa palavra, receberam Jesus e a salvação. Olha que impressionante. Porque eles descobriram que era a verdade, verdadeiro, né, Sayão? Suzy, esse reino de fato é impressionante, e apesar do Simão não se mancar muito e a coisa tá totalmente fora de lugar, esse reino faz toda a diferença. É interessante, a gente começou a falar que ele começou em Jerusalém, né? Subiu um pouquinho mais acima, chegou em Samaria, os samaritanos, uma mistura de judeus com outros povos, tal, né? E olha, ele continuou se espalhando, e quando a gente acompanha Atos, vê que ele sai da Judéia, vai mais ainda para cima, chega na Síria, depois vai acontecer lá umas viagens missionárias espetaculares de Paulo, no poder e na força do reino. Ele vai chegar na região onde hoje é a Turquia, lá na antigo lugar chamado Ásia, né? E depois vai para a Grécia e olha, vai chegar, André, nos confins da terra, olha, que naquele bacana. tempo todo mundo entendia como sendo Roma. É impressionante porque os discípulos de Jesus aí
não vou dizer meia dúzia, porque é uma dúzia, né? De gente assim simples, que entendia mais de peixe que qualquer outra coisa, mas o poder do reino fez tudo isso, André. Mas sabe o que eu acho mais impressionante mesmo, Saião? E não é só a mim, impressiona todas as pessoas que vão estudar essa história desse reino, porque ele não se espalhou só naquela região, pelo mundo, né, geograficamente. Ele se espalhou pela história. É verdade. E a gente não pode esquecer que tudo isso aconteceu há uns 2000 anos atrás. 2000 anos é muito tempo. Já aconteceu muita coisa. Já impérios se ergueram, impérios ruíram. Filosofias, ideias, religiões apareceram e morreram. Só que esse reino continua, esse reino tá aí, esse reino atravessou. E eu tenho certeza que esse reino não morre. Esse reino é eterno, não é, Saião? É verdade, André, nós estamos juntos nessa parada. Esse maravilha. reino, Suzy, é simplesmente demais. E olha, é importante a galera que está com a gente entender que o reino, a gente não pode entender a fé cristã como um grupo de dicas práticas para a vida, simplesmente. Ou uma teoria, uma filosofia, uma ideia para se sentir bem, como se fosse uma... Não, a gente vê que o evangelho é o poder de Deus. Por isso esse reino não fica só na teoria, é uma coisa viva, porque Jesus foi e ascendeu aos céus, mas o Espírito foi dado e ele está entre nós por meio do Espírito. Esse reino está entre nós, esse reino está crescendo, ele é poderoso, ele é vitorioso e ele será triunfante no final. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu sou o André, me despedindo aqui no 180 graus e olha, esse reino chegou, tá chegando, vai se completar e ele vem com poder, é maravilhoso, então você não pode se conter. Vai falando para todo mundo, vai demonstrando que esse reino está dentro de você. Aqui é a Suzy no 180 graus se despedindo. Não se esqueça, você tem esse poder, porque Deus te deu através do Espírito Santo, poder demonstrado através do amor e pela graça. Sirva ao reino com poder. Este foi o 180 graus de hoje. Quem se despede aqui é Luiz Saião. Como pudemos ver, vimos como o reino de Deus é cheio de poder. E visto que este evangelho é tão poderoso, não se esqueça, esteja alinhado com ele, porque no final ele será vitorioso. "180 graus, a virada da sua vida" é uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Li e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.